Olá, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre tomada de decisão. Sim, tomada de decisão é muito importante, faz parte da vida de um líder. Assim como a resolução de problemas, a tomada de decisão faz com que os líderes tenham que se antecipar, faz com que os líderes tenham que estudar. Eu falei isso no vídeo de resolução de problemas e eu volto a repetir, um líder nunca pode parar de estudar. Ele sempre tem que continuar se atualizando, buscando as melhores práticas, olhando o que a literatura diz, voltando para a faculdade, fazendo um curso adicional, mini cursos, esses cursos que a gente está propondo para vocês agora, que a gente está oferecendo, não tem jeito. A gente precisa estar sempre cheio de conhecimento, discutindo, trocando experiências para que a gente possa aprender e ampliar o quê? O nosso background, todo o nosso repertório, para que a gente possa então tomar boas decisões. Então, falando sobre tomar decisões, eu não vou explicar quão difícil é tomar decisões, porque isso vocês já sabem. Se vocês são líderes e estão vivendo isso, vocês sabem o quão difícil é tomar decisões. O que eu quero trazer para vocês são algumas dicas que podem ajudar você a reduzir a quantidade de decisões que você tenha que tomar durante o dia. Sim, às vezes eu posso contar para vocês isso por experiência própria, às vezes a gente perde muito tempo durante o dia com a nossa equipe batendo na porta da nossa sala para tomar decisões muito simples, que eles mesmos poderiam ter resolvido sem a nossa ajuda. Ou ainda, a gente tendo que tomar decisões em cima de problemas, desafios ou situações simples que não estariam acontecendo se a gente tivesse tomado algumas medidas anteriores. Então é isso que eu quero falar com vocês hoje. Dá para vocês algumas ideias ou algumas sugestões de como você pode reduzir a quantidade de decisões que você toma durante um dia e que não são tão importantes. Ou seja, decisões que você poderia compartilhar com a sua equipe, com o seu grupo, ou até não ter essa decisão para ter que tomar, tá? Então, primeira coisa, muitas vezes a nossa equipe vem para a gente com decisões a serem tomadas sobre processos, envolvendo processos. E por que eles vêm para a gente com essas decisões relacionadas a processos? Porque os processos não estão bem definidos, os processos não estão bem delimitados. Então a primeira dica que eu quero dar para vocês para evitar essa quantidade de decisões a serem tomadas é: desenhe os processos que você tem na sua área. Coloque então procedimentos operacionais padrão. O que isso quer dizer? Faça fluxograma com tomada de decisões. Se você não sabe fazer fluxograma, coloca lá na internet, com certeza você vai achar ideias sobre fluxograma, como montar fluxograma. Por que isso ajuda? Porque você estabelece como que a equipe deve agir em cada uma das situações que ele tem no dia a dia, e aí ele não vai precisar tirar dúvida com você não vai precisar tomar decisão a respeito desses processos, porque eles já estão detalhados, mapeados e colocados num fluxograma que a equipe, quando tem dúvida, vai lá, olha e já sabe como agir. Isso é bom quando eu tenho ações que são corriqueiras, que sempre acontecem, mas também para situações que não são assim tão corriqueiras, mas que quando acontecem exigem uma boa tomada de decisão. Então mapeie quais são as principais questões que a sua equipe traz para você no dia a dia que geram ou que levam você a ter que tomar uma decisão diariamente e atrasa o seu dia a dia. Então, anota quais são essas questões que eles trazem e comece a desenhar processos bem definidos que facilitem para eles saber tomar decisão numa próxima vez. Isso também ajuda quando você tem um membro novo no time, para você não ter que ensinar tudo de novo, ou para que você não tenha que ajudá-los a tomar essa decisão quando eles são novos e ainda não conhecem os processos. Esses fluxogramas ajudam a manter essa padronização dentro do time e eles não precisam ficar procurando por você. Uma outra ideia que você pode fazer, é estabelecer reuniões semanais ou quinzenais com a sua equipe. Para que essas reuniões? Para que vocês possam discutir aquilo que está acontecendo na equipe, aquilo que está acontecendo no trabalho, nos projetos e nos processos, para que vocês tomem as decisões ou concentrem as decisões naqueles dias de reuniões. Use também essas reuniões para ensinar a equipe a respeito de algum tema que é corriqueiro no dia a dia de vocês. Então veja, qual é o tema que sempre aparece no dia a dia de trabalho da equipe que eles te procuram. Ensine-os a tomar essas decisões por si próprios.
Como? Nessas reuniões que você vai marcar com eles semanalmente ou quinzenalmente. Eu tive essa experiência e eu senti que quando eu mantinha as reuniões frequentes, quando de fato eu me reunia com a equipe para discutir os processos, as dúvidas e desenhar novos processos, novas soluções para as questões que se apresentavam para a gente, a quantidade de decisões que eu tomava no dia a dia eram muito menores. Porque já estava tudo definido, tudo mapeado, todo mundo sabia qual era o seu trabalho e quais eram as decisões que precisavam ser tomadas. Uma outra questão, desenvolva a sua equipe, veja quais são os gaps, onde eles estão falhando, quais são as dúvidas que eles têm, ensine-os e dê a eles empoderamento, autonomia, para que eles tomem decisões depois que você os desenvolveu. Então, ensine aquilo que você sabe, ensine-os a pensar. Quando você os ensina a pensar, eles muitas vezes saberão tomar decisões melhores que as suas. Muitas vezes eles têm um conhecimento muito específico e muito mais profundo que o seu em determinada área. Então, com certeza, eles tomarão boas decisões desde que eles saibam pensar criticamente. E aí eu vou aproveitar e vou começar a falar de novo do pensamento crítico. Vocês vão ouvir eu falando de pensamento crítico em vários vídeos. Essa é uma competência que a gente não tem encontrado nas equipes, nem mesmo nos líderes, infelizmente. Pensar criticamente faz com que você vá profundamente na análise de uma situação, que você levante fatos, que você levante evidências que justificam aquela afirmação que você está trazendo, ou aquela afirmação que você está fazendo, e depois você também, com fatos e evidências bem delimitados, a partir daquela análise que você fez, você consegue então tomar boas decisões. Eu tenho falado bastante isso e eu vou gravar um vídeo só sobre pensamento crítico. Precisamos pensar criticamente, não aceitar de pronto os argumentos, as evidências que nos trazem. A gente precisa ver, a gente precisa analisar números, situações, estatísticas de atendimento com o cliente muitas vezes, para que a gente veja se aquilo não é um fato isolado ou de fato é algo recorrente que a gente precisa tomar uma decisão. Então, pense criticamente, ensine a sua equipe a pensar criticamente. Uma boa técnica para fazer isso são 5 porquês. Quando alguém trouxer uma afirmação a respeito de um problema ou de um desafio, pergunte, por quê? E aí, quando ele responder, pergunte de novo, por que você pensa isso? Por que esse dado está assim? Quando você repetir o porquê pelo menos 5 vezes, você vai ter, com certeza, simplesmente com esses 5 porquês, mais evidências, mais fatos e mais elementos para sua análise. Uma outra dica que eu quero dar para vocês é sobre o estabelecimento de premissas de trabalho. Eu tive um mentor algum tempo atrás e ele me sugeriu algo que foi libertador. A minha equipe muitas vezes trazia para mim reclamações dos outros membros, dos colegas da equipe, problemas envolvendo clientes, onde eles não queriam resolver aquilo que o cliente trazia, ou posicionamentos muito inflexíveis a respeito do trabalho em equipe ou de determinada solução para o cliente. E por vezes eu me via imersa em diversos problemas e questões a serem resolvidas e decisões a serem tomadas. O meu mentor falou o seguinte, pegue 5 ou 6 premissas de trabalho que são imutáveis para você e que poderão ajudar o time a crescer. Escreva essas premissas, vá para a reunião com eles, valide essas premissas, explique como essas premissas se fazem práticas no dia a dia e aplique essas premissas no dia a dia. Vou dar um exemplo para vocês. Uma das premissas de trabalho que nós estabelecemos foi: nunca diga não. Encontre uma outra forma de dizer e encontrar uma solução. Essa era uma das premissas que a gente tinha. Isso quer dizer que, quando eles tinham que tomar uma decisão ou eram pressionados por um cliente, eles não podiam dizer não. Se aquela medida ou aquela ideia que o cliente queria não podia ser implementada, o que nós fazíamos? Daríamos uma nova sugestão. Olha, eu não consigo fazer exatamente isso que você está falando por esse motivo, mas eu posso te propor uma alternativa? E eles então aprenderam como não dizer não, mas propor novas soluções a respeito daquela situação que eles estavam vivendo. Uma outra premissa de trabalho que nós tínhamos era: sempre usaremos os recursos que nós temos
antes de propor novos recursos que ainda não possuímos. É comum nas equipes, os membros da equipe dizerem: a gente não tem tal software, a gente não tem tal equipamento, então eu não consigo fazer esse trabalho. E aí eu sempre os questionava, sempre pense em alternativas. Que outros mecanismos a gente tem para melhorar esse processo ou essa ideia sem ter que comprar isso? Que adaptações a gente pode fazer? E no fim, eu descobri uma equipe extremamente criativa que propunha outras soluções além daquelas que exigiriam uma compra, dinheiro, investimento e aí tomaria mais o nosso tempo. Então, o estabelecimento dessas premissas fez com que a minha equipe pudesse tomar decisões por ela mesma muito facilmente. Então, para resumir, o que eu poderia dizer? Estabeleça processos, faça fluxos que facilite a tomada de decisão pela sua equipe, tenha reuniões regulares que os ajude a ter um espaço reservado para proposição de soluções, para análise de questões, de desafios diários e que naquele momento seja um momento bom para tomada de decisão. Tenha premissas de trabalho ou regras de trabalho que façam o regimento de como funcionaremos juntos e como podemos tomar decisões de forma junta, de forma compartilhada. Eu não sei se vocês conhecem, mas a Disney propôs isso. Eles têm 5 valores essenciais que são aplicados no dia a dia dos parques e que permitem aos colaboradores, aos funcionários, tomarem decisões seguindo a regra de prioridades das premissas de trabalho. Busque mais sobre isso. Se você quiser ouvir mais sobre essas questões, mande uma mensagem para a gente e a gente também compartilha com vocês essa solução da Disney para melhorar a tomada de decisão e empoderar os colaboradores para que eles mesmos resolvam seus problemas. Então é isso, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!